Olá, crianças! Estamos aqui para a nossa aula de Geografia. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre recursos naturais, lá na página 19 do livro de Geografia. Como se faz? Você estudou que os meios de transporte e comunicação são muito importantes para o transporte e a circulação de pessoas, produtos e informações. Eles estão presentes nas atividades cotidianas realizadas pelos seres humanos. Mas você sabe como eles são fabricados? Que elementos são utilizados para produzir esses meios? O carro, por exemplo, é construído em aço, uma espécie de metal, que se obtém a partir do ferro e de outros elementos encontrados na natureza. O celular é feito de vários metais, como cobre, ouro, lítio e tântalo. Todos esses metais também são recursos da natureza. Carros, celulares e todos os demais objetos que utilizamos em nosso dia a dia são construídos pelo ser humano como elemento da natureza, chamados de recursos naturais. Recurso natural é todo elemento que está na natureza e pode servir para atender às necessidades do ser humano. A luz, a energia solar, o ar, a água, a vegetação, o solo e os minerais são exemplos de recursos naturais. Mas o que é que são os recursos naturais? Os recursos naturais eles são elementos naturais, sólidos e sem vida, encontrados na superfície terrestre, como o ferro, ouro e o diamante. A atividade de extrair ou coletar recursos da natureza destinados ao consumo e o comércio é chamado de extrativismo. Observe as figuras a seguir, elas retratam exemplos de extrativismo. A gente tem aí na primeira imagem o extrativismo vegetal. É a extração ou coleta de recursos vegetais que crescem na natureza, como madeiras, ervas, raízes, frutos e seivas. No segundo quadrinho aí a gente tem o extrativismo animal. O que é o extrativismo animal? É a pesca e a caça que caracterizam a atividade extrativista animal. Em nosso país, são poucos os locais onde a caça de animais silvestres é permitida. No último quadrinho a gente tem o extrativismo mineral. O que é o extrativismo mineral? É a retirada de recursos minerais encontrados na natureza, como ferro, chumbo, diamante, prata, ouro, petróleo, carvão mineral, areia, lítio e entre outros. Então, a gente pode afirmar que o ser humano ele extrai da natureza todos os elementos necessários para o seu consumo, não é isso? Que atenda às suas necessidades. Então, são vários os tipos de extração. O ser humano tira da natureza e produz novos elementos que atendam às suas necessidades. Ou seja, ele retira a madeira, retira os frutos, raízes, ervas, seivas, para produzirem... o papel é produzido da madeira, então ele tira a madeira da floresta, às vezes de plantações, eles plantam a madeira, plantam a árvore, esperam crescer, depois cortam e fazem o papel, esse papelzinho aqui que a gente tem no nosso livro, que a gente tem no nosso caderno. Então, eles extraem e transformam aí em outros objetos, tá? E existem vários tipos de extração, a gente tem a vegetal, animal, mineral e entre outras, muitas extrações que o ser humano faz e além de consumir no nosso próprio país, ele exporta para outros países, leva para outros lugares que não tem esse tipo de material, tá? Na próxima página diz assim, converse com os colegas do professor sobre a seguinte questão. No lugar onde você mora, é realizada alguma atividade extrativista? Ela é de origem vegetal, animal ou mineral? Então, na nossa cidade existe algum tipo de atividade extrativista que você conhece de extrair da natureza e fazer
novos elementos aí que atendem às necessidades do ser humano? Eu acredito que sim. Você vai pensar aí na sua cabecinha se você conhece alguma e vai colocar aqui e vai colocar se ela é de origem animal, vegetal ou mineral, tá? Questão 2. Marque um X na resposta correta. Recurso natural é. O que o recurso natural é? A atividade de extrair ou coletar recursos da natureza destinados ao consumo e ao comércio. Letra B. Todo elemento que está na natureza e pode servir para atender às necessidades do ser humano. Qual é a resposta correta? Você vai marcar um X, tá? Na que você acredita que é a resposta correta. Na questão 3. Pinte os conceitos de acordo com a legenda. Extrativismo vegetal, extrativismo mineral e extrativismo animal. O extrativismo vegetal você vai pintar de verde. O extrativismo mineral você vai pintar de laranja ou vermelho. O extrativismo animal você vai pintar de azul. E aí a gente tem as alternativas que vão ser selecionadas para pintar. No primeiro quadrinho diz assim: a pesca e a caça caracterizam essa atividade extrativista. Aí você vai dizer se essa frase corresponde ao vegetal, mineral ou animal. Aí você vai pintar da cor correspondente. No segundo quadrinho diz: retirada de recursos minerais encontrados na natureza, como ferro, chumbo, diamante, prata ou ouro. Isso aqui são características do vegetal, animal ou mineral. Você vai pintar da cor correspondente. No terceiro quadrinho diz assim: coleta de recursos vegetais que crescem na natureza, como madeira, ervas, raízes e frutos e seiva. Você vai dizer se ele é vegetal, mineral ou animal. Vai pintar da corzinha que corresponde, tá bom? Questão 4 diz assim: desenhe um objeto no seu material escolar feito com ou mais elementos coletados na natureza, por meio da atividade extrativista vegetal. Eu dei uma dica de um material de vocês que é feito aí de um extrativismo vegetal. Vocês vão desenhar aí qualquer material seu que seja feito de um extrativismo, tá? Pode ser mineral, vegetal ou animal. Você vai desenhar nesse quadro aí abaixo. Página 22. Sem a água não existiria vida no planeta Terra. A água doce é usada para abastecer as casas, transformar elementos naturais em produtos industrializados e principalmente para construir elementos. O solo é a camada mais superficial do planeta Terra. Ele é formado pela decomposição de rochas, animais, restos de plantas, ar e água. Sobre o solo andamos, cultivamos alimentos, criamos animais, extraímos os recursos naturais, erguemos moradias e outras construções. Viu como o solo é importante? A gente faz muita coisa aí utilizando o solo e a água também. Você sabe que a água e o solo são recursos naturais essenciais para todos os seres vivos e que devemos utilizá-los de forma adequada e responsável, não é isso? No entanto, muitas pessoas fazem uso inapropriado desses recursos, provocando sérios problemas para a natureza e para todos da sociedade. Se o solo e a água são tão importantes para a nossa vida, por que a gente não preserva eles? Tem gente que queima, joga lixo, e isso prejudica o nosso solo e a nossa água também. Então, vai acabar prejudicando o nosso bem-estar e o nosso convívio na Terra. Então, por isso que a gente tem que preservar o meio ambiente sempre, porque ele é muito importante para a nossa vida. Ele é a base da vida humana, não é isso? Se a gente extrai, a gente usa todos os recursos para atender às nossas necessidades, se ele acabar, a gente não vai atender nossas necessidades e nós vamos deixar de existir. Então, por isso que é importante a gente preservar sempre o meio ambiente. Na página seguinte, a gente tem uma atividadezinha aí que diz recorte do material de apoio às imagens que representam alguns dos impactos causados pela atividade humana na água e no solo.
Depois, colhe-as nos espaços inadequados, nos espaços indicados. Aí a gente tem as plaquinhas para indicar o espaço de onde você vai colar cada desenho. Na primeira plaquinha diz poluição de rios causados por lixo e esgoto doméstico. Aí você vai procurar a figurinha que mais parece, mais se encaixa nessa frase. Você vai colar na frente. No outro quadrinho embaixo diz assim, deslizamentos de terras nas encostas dos morros devido à retirada da vegetação para a construção de moradias. Aí você vai ver qual a figura que se encaixa nessa frase, vai colar nesse espaço. Posteriormente, a gente tem um terceiro quadrinho que diz assim, poluição de rios e lagos, causada pelo esgoto industrial. Aí você vai procurar a figurinha e colar. Do outro ladinho aí na frente, a gente tem poluição de rio, causada pelo uso de produtos químicos na plantação. Você vai procurar uma figurinha que corresponde e colar. Empobrecimento do solo por causa das queimadas provocadas pelo ser humano. Qual a imagem que mais corresponde? Você vai procurar e colar. Solo sem vegetação e com buracos profundos devido à mineração. Mineração é a extração de recursos minerais, tá? Você vai colar aí no último quadrinho. Questão número 2 diz assim, quais desses problemas ocorrem no lugar onde você mora? Converse com os colegas e o professor para evitá-los. O que a gente pode fazer para evitar a poluição? O esgotamento, o assoreamento da terra e do solo, o empobrecimento do solo, a poluição de rios. O que a gente pode contribuir para que esses elementos aqui não aconteçam no nosso meio ambiente? O que a gente pode fazer? A gente pode preservar. Um dos meios mais indicados que a gente deveria fazer, porque além de tudo é mais acessível, é não jogar lixo nas ruas, não queimar para a gente não poluir o nosso ar, não jogar lixo nas ruas para a gente não poluir o nosso meio ambiente, não extrair da natureza mais do que o necessário. Tem pessoas, empresas que extraem mais do que o necessário. Isso acaba empobrecendo o nosso solo, como a mineração. Ela, às vezes, é exacerbada, é exagerada, e aí acaba com aquele local, acaba com aquela terra, acaba com aquele meio ali. Então, extrair somente o necessário do nosso meio ambiente, só aquilo que a gente vai usar. E depois procurar organizar tudo aquilo. Se você faz uma plantação em um determinado pedaço de terra, que você coloque adubo naquele solo, não deixe aquele solo ficar empobrecido, não é isso? Então, uma das melhores maneiras da gente não deixar que aconteça esses fatores aqui é preservar o nosso meio ambiente. Sempre, sempre, sempre preservar o nosso meio ambiente, tá? Não joguem lixo nas ruas. O lugar do lixo é no lixo. Aqui está o material de apoio, onde vocês vão recortar as figurinhas para colar nesses quadrinhos, tá? E vocês vão cortar cada uma e colar lá nos quadrinhos correspondentes de acordo com a frase. Então é isso, crianças. Ficamos por aqui. Até mais e tchau, tchau.